Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o que acontece depois da perícia judicial? Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui, muito importante, tirar dúvidas, né? Mas até chegar na perícia judicial, né, existe um caminho. Então, vamos fazer um vídeo aqui com o máximo de detalhes possível para você entender como acontece todo esse caminho, tá? Bom, se você está em busca de um benefício de incapacidade, né, pode ser auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você vai ter que passar por uma perícia, tá? Para que a situação seja aí avaliada. Mas se por acaso você receber um não na perícia, né, quer dizer, o perito entendeu que você não está incapacitado, você tem aí a possibilidade de recorrer dessa decisão, de pedir na justiça, onde você terá aí passar por uma nova perícia, né? Só que agora não mais a perícia do INSS, mas sim uma perícia judicial. Até aí tudo bem, né? O benefício de incapacidade temporária, né? O auxílio-doença concedido ou reativado, por decisão judicial, cessará numa data determinada pelo juiz, tá? Quando não houver, por exemplo, uma data determinada para o fim do benefício, ele vale por 120 dias, tá? Isso está no artigo 60 da Lei 8.213 de 1991, tá, pessoal? Então, o juiz, quando você pede lá na justiça, né, que você teve a negativa de um auxílio-doença no INSS, o juiz pode determinar um prazo. Agora, quando ele não determina o prazo, esse auxílio vale por 120 dias. Bom, os últimos 15 dias de benefício, né, que foram concedidos ou cessados, né, judicialmente, caso você julgue que esse prazo inicial não foi, né, o suficiente para você se recuperar, você pode aí pedir uma prorrogação, né? Inclusive mudou agora em 2024 todo o sistema de prorrogação. Nós temos vídeo aqui no canal que nós explicamos direitinho como é que funciona. Antigamente você podia fazer 3 pedidos de prorrogação por tempo longo, né? Hoje não. Hoje o benefício está para vencer. Você tem os últimos 15 dias, você tem que pedir essa prorrogação. E outra, a prorrogação não é mais por tempo longo, é cada 30 dias, tá? Então você tem que estar sempre renovando a documentação, sempre de olho, né? Se você está ou não apto a retornar ao trabalho, porque se você perder esse prazo, não tem como você recuperar. No dia da perícia, né, médica, do pedido de prorrogação do benefício, você deve apresentar toda a documentação de identificação oficial com foto que permita o seu reconhecimento, tá? E toda a documentação relacionada aí à doença ou à lesão que está lhe incapacitando, tá? O fim do benefício vai ser determinado quando ocorrer aí a recuperação da capacidade e você puder voltar ao trabalho, né? Ou então, ocasião de óbito, né? A comprovação da incapacidade deve ser realizada numa perícia médica do INSS. O não comparecimento, né, na perícia gera um indeferimento, tá? A não ser que haja aí, por exemplo, uma própria dispensa do INSS da perícia presencial, tá? Como ocorre aí em benefícios de incapacidade que estão sendo aí analisados documentalmente, tá? A solicitação, você que gostaria de ter um acompanhante no momento da perícia, você pode solicitar a presença de um acompanhante, inclusive ele pode ser o seu próprio médico, para passar com você durante a realização da perícia no INSS. Só que tem um porém, você vai ter que preencher um formulário e esse formulário vai para uma análise. O perito, né, do INSS, ele pode negar, ele fala não, porque pode atrapalhar aqui o andamento da perícia, tá? Eu acho que não é por causa disso que ele nega, né? Bom, a perícia do INSS é uma realização, né, que é essencial para que você tenha um benefício, né? Ele vai julgar ali o seu estado de saúde, você vai estar cara a cara com o perito, né, quando é presencial, e nesse sentido fica muito mais fácil para identificar a sua estado, né, real de saúde, né? Lembrando sempre que o perito não vai julgar a doença, tá, pessoal? Nós sempre falamos, as pessoas acham que sou eu que tenho esse pensamento. Não, é o perito do INSS. Você pode ter a doença que for, como aquelas 22, 23 doenças listadas, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, pelo INSS. Só que essas doenças, você as tem, mas ela não está ainda te incapacitando. Então o que acontece? O perito, percebendo isso, você tem o câncer, mas o câncer ainda não chegou no estágio que está te impossibilitando de trabalhar. Por mais absurdo que seja, né, essa colocação, é assim que o perito do INSS olha para você, tá? Não é a doença que vai fazer com que você tenha direito ao benefício,
mas a incapacidade que essa doença está te causando, tá? Por isso que isso revolta muitas vezes, né? Segurados que têm o indeferimento, que têm toda a documentação, porque ali na documentação está afirmando que você tem a doença, mas você consegue pegar uma condução, você consegue se alimentar, você consegue ter o seu dia a dia normal, apesar da doença. Então, é aí que o perito nega, né? Eu não estou dando razão para o perito não, tá, pessoal? Mas é assim que o INSS olha, tá? Independente, né, do tipo de segurado, seja empregado, contribuinte individual ou até mesmo facultativo, os requisitos para você ter um benefício são os mesmos, tá? Porque de nada adianta você, por exemplo, passar na perícia, for constatada aí a sua incapacidade para as suas atividades, mas não ter cumprido os requisitos, né? Que é a existência, por exemplo, da qualidade de segurado, na data do início da incapacidade e a carência de 12 meses, tá? Existe uma exceção, tá? Da data de início da incapacidade. É quando o segurado perder a qualidade de segurado e nesse período teve início e depois voltou a contribuir com o INSS. Num caso como esse, o benefício é até possível, só que é um pouco mais complicado, tá? É preciso comprovar que tem o direito, porque terá que comprovar que houve, por exemplo, um agravamento da doença, né? Desde a data em que teve início a incapacidade até um momento em que você recuperou a qualidade segurada. Então, esses requisitos é necessário ter. Por isso que eu falo, não é vergonha a pessoa passar um período ou mesmo aposentar por invalidez no INSS, porque só tem direito a um benefício do INSS quem cumpre requisitos. Você tem que ter qualidade segurada. O que é isso? É estar contribuindo para o regime geral de previdência social. Você tem que ter a carência. O que é isso? É as 12 contribuições. É claro que tem exceções, doenças que você não precisa da carência, mas de uma outra forma você precisa 12 meses de carência. Quer dizer, você paga para ter, é um seguro que você paga caso haja um acidente, caso haja uma doença, você ter como continuar recebendo aí um salário para sustentar a sua família. Então não é vergonha nenhuma, tá? Tem pessoas que escondem, que está no INSS. Imagina, você deveria se orgulhar, porque se você tem o benefício, é porque você pagou, tá? Também existem exceções no caso da carência, tá? Que é no caso do diagnóstico, como nós falamos, de doenças graves, neoplasia maligna, câncer, ou mesmo em casos de acidentes gravíssimos, né? Nessa hipótese, né, o requisito de 12 meses de carência, ele é dispensado, tá? O que costuma acontecer na perícia, né? Você precisa saber na prática que muitas vezes as perícias do INSS acabam com resultado negativo. Que novidade! Os benefícios são negados, tá? Isso acontece porque os médicos, na grande maioria, não são especializados. Isso também é um dos problemas, tá? Na doença que você está passando. Todos os peritos do INSS são médicos, clínicos gerais, mas existe a especialização na medicina, né? Aqueles que se especializam em câncer, aqueles que se especializam em coração, aqueles que se especializam em psiquiatria. Esses, né, eles têm um alcance muito maior e um entendimento muito maior, né? Você pegar, por exemplo, um ginecologista, que é lá um perito do INSS, para ele fazer um diagnóstico psiquiátrico, é claro que ele não é especialista nisso, né? Agora, vocês já pensaram também como é que seria, né? Não defendendo também, mas se cada caso, por exemplo, de segurado que fosse, por exemplo, passar numa perícia no INSS, o perito deveria ser específico. Se já está complicado, já está tendo problema de 1.800.000 pessoas aguardando benefício do INSS, do jeito que está, na bagunça que está, vocês imaginam se fosse fazer isso, né? O que é seu problema? É ortopedista, chama lá o perito ortopedista. É psiquiatra, chama lá o psiquiatra. É coração, vocês imaginam o que ia virar isso, né? O exemplo, né? Por exemplo, para avaliar o diagnóstico de ortopedista ou psiquiatra ou oncologista, né? Esse médico perito do INSS clínico geral, ele tem uma ideia, mas ele não tem a especialização, né? Isso acontece porque os responsáveis pela realização das perícias são médicos do trabalho, são médicos clínicos gerais e não são especialistas, tá? Benefício negado, você pode recorrer? Sendo a perícia negada, você tem a opção de entrar com recurso
administrativo. Isso pode ser feito no máximo em 30 dias, tá? Vocês veem que tem prazo aí. Se foi negado o seu benefício por uma nova perícia, aí não tem como, você vai ter que entrar na justiça, tá? Esse tipo de recurso pode te ajudar, né? Você tem qualidade segurada, porque está no período de graça, você mantém, né, essa qualidade mesmo sem pagar, que é o período de graça. Então você tem direito a esse recurso. Em casos como esse, é válido entrar com recurso, eventualmente, mas, minha opinião sincera, 95% a 97% das pessoas que entram com recurso porque tiveram a perícia negada, não muda o resultado da perícia, né? Agora vamos à perícia judicial. A perícia judicial é um instrumento solicitado para gerar prova adicional num processo judicial. O perito é nomeado pelo juiz, que é responsável pela emissão do laudo técnico, né, que vai ser homologado e ganha status como prova no processo, tá? Talvez você esteja questionando, né, por exemplo, poxa, um pedido judicial, obrigatoriamente eu tenho que passar por perícia ou tem que ter um advogado? Não. O advogado você não precisa, tá? Porque as ações são geralmente aí até 60 salários mínimos e vão para o juizado especial federal, tá? Onde não é obrigatório o acompanhamento de um advogado. Mas por mais que não seja, um advogado é bom, né? Porque ele sabe aí, no caso, se entrar com recurso, ele pode acompanhar mais depressa o seu processo. O problema é que você vai pagar honorários, tá? O processo judicial, você tem chance de contar, né? Explicar melhor a sua doença, o que você tem de incapacidade para o exercício de suas atividades, ou até mesmo, né, de forma mais clara, vai ser aí reconhecido, tá? Que você não tem possibilidade de estar levando uma vida normal. Na grande maioria, né, você tem chance de passar por um médico especializado. Nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre. Antigamente na justiça, sim. O perito via, o juiz via lá o problema ortopédico, ele mandava um especialista. Era cardiologia, ele mandava um, né? Ele hoje não está mais assim. Por quê? Devido que a grande quantidade, tá, de você tá tendo de processos judiciais devido aos problemas dentro do INSS e não tá tendo essa oportunidade, tá? Já na prática, né, eu mesmo também já vi casos aí, né, do juiz pedir 2 perícias, por exemplo, né, no caso de câncer, para analisar o diagnóstico. Um laudo pericial não foi suficiente. O juiz falou, não, eu preciso de mais informações, mandar passar por 2 perícias, isso pode ocorrer, tá? Bom, na perícia, o laudo, né, depois ele é elaborado, é rico em informações, né? Não é unicamente, né, a decisão do perito que vai contar para a decisão do juiz, né? O que o perito vai fazer é uma avaliação completa, onde você vai responder algumas perguntas. É bem mais detalhado do que, por exemplo, uma perícia no INSS, tá? Só que o juiz, para tomar convicção se você tem ou não direito ao benefício, ele vai se utilizar de outros elementos. Quais são esses elementos? Toda a documentação, por isso que nós falamos, é importantíssimo que você sempre atualize a documentação com o máximo de informações, laudos, tratamentos, relatórios cirúrgicos, tudo, até receituários médicos, guarde, porque isso serve como elemento, né, para se juntar ao laudo pericial na justiça e o juiz ter convicção do que está acontecendo, tá? Bom, na justiça você tem muito mais chances, no caso contra processos contra o INSS, de obter sucesso, tá? A média que foi feita uma pesquisa é de 35%, tá? Que pode ser favorável aí às decisões aos segurados. É baixo, mas no INSS você pode ter certeza que é muito maior, muito menor a probabilidade, tá? Então é isso, o INSS não reconhece seus direitos, procurar a justiça. Você tem recursos dentro do INSS, mas não fique contando que os funcionários que são amigos do perito, eles vão contestar a decisão do perito porque você é um segurado especial. Eles não vão fazer isso. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vocês já sabem, né? Tem mais de 1.700 vídeos aqui, todos relacionados a problemas, a tudo de INSS, para te trazer conhecimentos, soluções, caminhos que podem te ajudar a lidar com tudo isso. Então, você só tem a ganhar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação,
assistindo todos os nossos vídeos, tá? Então não deixe de fazer. Gostou? Dá um likezinho, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Que todos nós tenhamos força para ultrapassar esses momentos tão difíceis que o mundo está vivendo, né, pessoal? Mas com muita fé em Deus, fazendo as nossas orações, a gente vai chegar lá, tá? Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.